Sabia que o degradê é uma das técnicas mais utilizadas na pintura e é muito importante para a criação de céus? Pois é, hoje eu vou te ensinar na prática como fazer um degradê de céu com a tinta a óleo, que nem este da imagem que aparece aí para vocês. Mas antes, já sabe, deixa aquele seu like bacana, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das novidades que trazemos semanalmente por aqui. Pega o seu pincel, tintas e tela, porque depois da vinheta nós vamos praticar a pintura de um céu com a técnica de degradê. Olá, artista! Bora para nossa aulinha de prática sobre degradê. Nós vamos fazer um degradê simples de céu hoje. Eu estou usando aqui as tintas a óleo, tá bom? Aqui eu estou botando o azul da Prússia. O nome dessa minha tinta é azul de Cerves, mas seria um azul cobalto, tá? Um azul claro. E o branco. Essa minha marca que eu estou utilizando aqui é da Van Gogh, tinta a óleo. Aqui, neste recipiente, eu tenho diluente. Este mesmo diluente que tá aqui, eu uso num conta-gotas, tá? De vidro. É o mesmo diluente que eu botei aqui no meu potinho para limpeza dos pincéis, né? Que eu limpo os meus pincéis com esse mesmo diluente, que ele é inodoro. Então ele é maravilhoso. Aqui eu fiz a linha, né, da visão, uma linha para demarcar o que seria céu, o que seria chão, o que seria terra, a nossa linha do horizonte. Tô aqui com meu pincel de leque, é um pincel velhinho, que eu sou apaixonada aqui, meu pincel de leque, para nós iniciarmos o degradê. Então nós vamos fazer degradê de duas cores, 2 tons de azul, e utilizar o branco para quando chega mais próximo aqui da linha do horizonte a gente vai clareando, ok? Vou dar uma misturadinha aqui na minha tinta, porque eu botei uma gotinha de diluente para dar uma leve diluída, né? Deixar ela um pouquinho mais maleável. Um pouquinho aqui no azul, ok? E um pouquinho aqui no branco. Lembro que eu vou dar a primeira camada, tá? Mas essa primeira camada de céu eu viria dando a segunda, a terceira ou de repente mais uma quarta para fazer as nuvens, tá bom? Vou pegar aqui um pouquinho do azul, vou pintar simples, sem o X, porque o X é a técnica que a gente utiliza para fazer a primeira camada da tinta. Isso tudo eu ensino nos meus cursos, tá? Se você quer aperfeiçoar as técnicas, saber outras dicas, saber outras formas de você utilizar o degradê, nos meus cursos são cursos completos que você vai aprender teorias, técnicas, práticas, né, de mistura de cores, não só essa técnica do degradê. Ó, eu dei só uma leve diluída, mas ela ainda tá grossinha. Aqui, botei o meu azul da Prússia. Vou utilizar o pincel, não vou limpar meu pincel, vou aqui pro meu azul clarinho. Vou passar esse azul clarinho. Eu tô fazendo como se fosse faixinhas. Se fosse a tinta acrílica, eu não faria dessa forma. Eu já ia fazendo a transição, a gradação do escuro para o claro. Mas como é a tinta a óleo, ela fica mais fácil para a gente lidar. Vou botar um pouquinho mais de diluente aqui, porque eu vou fazer uma faixinha maior do azul mais escuro, que é o azul da Prússia. Ó, não limpei meu pincel, tá? Porque isso também ajuda para a hora de fazer a transição. Vou fazer uma faixinha maior. Então ali onde eu passei o azul,
Botei mais 2 gotinhas de diluente. Você pode botar o óleo de linhaça, tá? Se a sua tinta for muito grossa. Essa tinta que eu utilizo, a óleo, ela não é muito espessa, muito grossa. Então eu acabo só em situações bem extremas adicionando o óleo de linhaça. Tipo a minha cor vermelha, mesma marca, tá? A cor vermelha, né? O vermelho escuro dessa marca que eu uso é muito grossa, então tem que colocar diluente para ajudar a secar e mais óleo de linhaça. E existe uma quantia certa para você utilizar de diluente e de óleo de linhaça. Meu pincel tá sujo com o azul da Prússia, eu vou pegar esse azul clarinho e vou fazer agora a faixinha desse azul clarinho. Eu já fica no vídeo até o final que eu vou mostrar umas telas prontas minhas de cursos e de telas que não são de cursos também, para você ter uma ideia de outras colorações de degradê no céu. Você tá percebendo aí que tá ficando as marcas de pincel. Por quê? Porque é a primeira camada. Então, para ficar um céu bem pintadinho, você vai ter que utilizar mais de uma camada. É a coisa que eu mais falo para os meus alunos. Fazer uma pintura inteira com uma camada só de tinta, né? Porque a tinta óleo ela seca e depois fica aparecendo tela. Então a gente tem que se preocupar com aparecer tela. E aqui nessa parte de baixo eu vou só pegar um pincel chato, simples. Tô pintando aqui novamente, né? A primeira camadinha eu sempre peço para os meus alunos fazer em forma de X, porque o X ajuda a tapar bem a tela. Eu só não vou usar porque eu vou usar outro pincel, porque eu quero aproveitar essa tinta, né, essa sujeira de tinta aqui no meu pincel de leque. Ó, então passei o branco, o azul mais clarinho e um azul mais forte. Para dar essa sequência, nós vamos fazer esse degradê do escuro para o claro, mas você também pode fazer do claro para o escuro. Aqui eu resolvi fazer a parte de cima mais escura e a parte da linha do horizonte, né, vai sempre clareando um pouquinho mais. Vou umedecer aqui meu pincel no meu diluente e agora eu venho fazendo essa transição, essa faixa entre o escuro e o claro. Ó, essa parte de cima já ficou bem mais escura. Não vai ficar perfeito esse degradê, porque, ressalto novamente, ai Mona Lisa, mas ficou com marca de pincel do teu degradê. Realmente o degradê ele tem que estar bem lisinho, bem trabalhado. Mas é a primeira camadinha. Aí eu teria que esperar 24 horas para secar usando diluente. Se você estiver praticando degradê sem diluente, você vai ter que esperar no mínimo para fazer novamente a segunda camada daqui uns 10 dias, que essa tinta óleo vai estar completamente seca para você passar mais uma camadinha. Olha, eu venho bem suave, não tô apertando esse meu pincel e tô só deslizando entre o escuro, venho do escuro, venho passando pro azul mais claro e venho tirando essas faixas, ó. Aqui, agora eu vou dar uma limpada no meu pincel, aqui no meu diluente, para tirar o excesso do azul, que o meu pincel tá bem sujinho de azul, tá? Esse pincel de leque é muito utilizado para fazer copa de árvores, fazer moitas, matinhos, né? A parte de vegetação ele é excelente. Agora eu uso ele para fazer todos os tipos de degradê, porque eu adoro esse pincel. Agora eu venho aqui entre o azul mais claro pro branco. Ó, venho fazendo essa transição. Aqui eu tô apertando um pouquinho. Essa minha tela é no tamanho 15x20 e eu já tinha aplicado 2 camadas de primário nela, tá?
Por que eu aplico sempre? Eu sempre falo, né? Preparar a tela. O que é preparar a tela? A tela vem pronta da loja, ela vem com uma aplicação, né? Uma camada de base. Mas eu aplico outra camada de base, né? Quando eu vou começar a minha pintura. Por que, Mona Lisa? Porque eu aplicando essa camada de base, que é um primário ou primer, depende da tua região, falam nomes diferentes para esse material, eu economizo nas camadas de tinta. Aqui eu estou umedecendo um pouquinho o meu pincel no meu diluente, tá? Então eu apliquei nessa telinha, eu já tinha feito outros trabalhos nessa telinha e eu quis utilizar para a gente fazer essa demonstração. E aqui, chegando já na linha do horizonte, tá? Vou colocar um pouquinho mais de diluente, porque como eu apliquei o primário, ele também ajuda a secar mais rápido a pintura com tinta a óleo. Só que esse primário que eu utilizo para tinta acrílica e para tinta a óleo. Aqui estou só dando mais uma trabalhadinha na parte de cima para tirar essas faixas, né? O bom degradê é aquele que você só vê visualmente, lá em cima tá mais escuro, aqui embaixo tá mais claro e tem uma transição entre uma faixa e outra. Pode ver, lógico, que o branco aqui já se misturou com o azul, mas esse é o segredo também, né? Porque o azul não vai... Esse branco aqui debaixo da linha do horizonte, a gente quer ele mais clarinho, só que também não quer o branco puro. Ó, eu vou trabalhando as faixinhas, né? Aperto um pouquinho mais o meu pincel, solto um pouquinho mais. Aqui eu tô trabalhando um pouquinho mais para tirar bem essa faixinha do azul claro pro azul escuro, tá? Vou limpar aqui meu pincel. O que eu faria agora para continuar nesse pincel? Seja colocando nuvens, seja colocando, deixando mais claro, mais escuro. Eu esperaria, porque como eu usei o diluente, vai me ajudar a secar mais rápido. 24 horas secaria e aplicaria mais uma camada de azul escuro, o azul mais claro e o branquinho e faria novamente mais uma camada desse degradê. Depois esperaria secar, depois eu viria com a terceira de mão, que seria o detalhe. Colocar uma nuvem, colocar um sol, seria mais ou menos isso. Deixa eu mostrar aqui para você ter uma ideia de outros tipos de degradê. Eu peguei esse modelo aqui. Este é pintura com tinta a óleo, é o mesmo tema, é um casaril no mesmo tema, tá? Aqui com tinta a óleo, aqui com tinta acrílica. Olha como que ficou esse céu. Ó, comecei com o céu mais escurinho, aqui tem um leve tom de lilás, aí eu fui clareando e deixei aqui um azulzinho mais clarinho para dar aquela profundidade, a perspectiva atmosférica. Depois, né, que esperei secar, tudo bonitinho, essa com tinta a óleo, aí que eu vim dando o acabamento aqui com branco, com azul mais clarinho, fazendo as nuvens. Aqui eu coloquei nas nuvens um tom acinzentado, tá? Aqui o mesmo tema. E o degradê é só para céu, Mona Lisa? Não. Você pode fazer para várias coisas, né? Várias formas, tipos, natureza morta, tudo você pode utilizar o degradê. Esse daqui é o mesmo tema, casaril, com tinta acrílica. Então, tinta acrílica ela seca mais rápido, você pode passar mais camadas e terminar sua pintura mais rápido que a tinta óleo. Aqui eu já fiz outra coloração de céu, aqui eu já coloquei um pouquinho mais de lilás, deixei as nuvens com um tom de turquesa, azul turquesa, fiz a sombra dessas nuvens com um tom cinza azulado, mas é outra forma também de fazer degradê. Essa daqui também é um curso do Artes Mona Lisa,
Olha que perfeito que ficou esse degradê, um degradê acinzentado, tá? Do céu acinzentado. Aí eu vim clareando esse acinzentado e logo aqui já na linha, ó, que já vai vindo para a questão das montanhas, eu já vim fazendo, né, um degradê do azul acinzentado para o cinza e aqui mais para o branco. Outra forma também, essa é com tinta a óleo, tá? Aqui com tinta acrílica, deixa eu tirar esse que fica melhor para visualizar. Olha esse degradê, aqui eu utilizei o azul, lilás, um pouquinho do azul mais escuro também, o lilás, depois do lilás eu fiz a transição, né, com o degradê do laranja, depois eu fiz a transição do vermelho, depois eu fiz a transição do laranja, depois amarelo de cádmio, eu usei aqui um pouquinho de amarelo de limão, depois eu vim fazendo as nuvens, tá? É outra forma de fazer o degradê também, o reflexo da água também acabei utilizando o degradê também. Aqui é uma pintura no papel com tinta acrílica da aurora boreal, também para você ver que eu utilizei o degradê. Aqui eu só fiz o degradê, em vez de fazer na horizontal, acabei fazendo, né, a técnica do degradê na vertical, né? Usei aquele pincel de leque também fazendo na vertical. Então esse aqui é uma pintura no papel com tinta acrílica, já está até envernizado essa pintura também. Esse foi um estudo e vai sair um curso também com tinta acrílica desse tema aqui, que a imagem foi gerada por IA. Aqui foi um estudo que eu fiz, é uma telinha, tá? Com tinta acrílica, fiz esse estudo e saiu desse estudo aqui com a tinta acrílica. Perceba que a tinta acrílica é mais vívida, ó, a cor é mais forte. Saiu este curso também com tinta a óleo, né, aqui do Artes Mona Lisa, e olha que bacana que ficou esse degradê também. Aqui eu utilizei mais violeta, o nome dessa tinta, pra você ter uma ideia, ó, a acrílica é lilás e a óleo já é violeta, então depende da marca e depende, né, do nome da tinta. Aqui eu usei um violeta, usei um azul mais claro, usei um tom esverdeado, fui pro vermelho, fui pro laranja, usei amarelo de cádmio e depois usei mais próximo aqui do sol para dar mais luz também, o amarelo limão. Então o degradê foi hoje, esse degradê que a gente fez, essa experimentação de degradê, foi para você ter uma noção de como fazer um degradê de céu. Aqui tá a nossa telinha pronta. Lembro que essas marcas de pincel, né, são porque tá úmido e o ideal é você esperar secar para aplicar outra camada e não deixar esses risquinhos, né, essas marcas do pincel. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e me dê dica do que mais você gostaria de aprender sobre pintura em tela. Quem sabe eu faço um vídeo para lhe ajudar. Tchauzinho, obrigada, até a próxima! Como viram, o degradê é muito importante para que você possa criar céus, além de outras aplicações que mostrei para vocês. A técnica é a mesma para a tinta acrílica, mas leve em conta o tempo de secagem da tinta para não errar no degradê. Espero que tenham gostado deste vídeo e que ele te ajude nas suas futuras pinturas. Não se esqueça de deixar aquele seu like bacana, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Artes Mona Lisa, artes para todos!